atenção que esse tema é muito interessante, até porque você tem abordado, tem conversado conosco, tem se revoltado sobre a questão da taxa de iluminação pública aqui na cidade de Ilhéus, não é? Eu vou conversar com Najara Sena Gomes, ela é fiscal de tributos do Estado da Bahia, professora de Direito Tributário e Redação Jurídica da FTC. Então ela vai falar conosco sobre esse debate que às vezes a gente está aqui com você e muita gente diz, olha, essa contribuição não deve ser obrigatória, se é uma contribuição, não é uma taxa, não é uma taxa obrigatória, não pode ser obrigatória, então aqui a minha rua está sem iluminação, eu não quero mais pagar isso, eu vou entrar no Ministério Público, eu não quero mais contribuir com esse negócio. Então eu quero saber da Najara, bom dia em primeiro lugar. Bom dia. Oi, Marcelo. Bom dia, Najara. Bom dia, Gil, bom dia, cidadãos ilhéenses, meus amigos. É um prazer estar conversando com vocês sobre um tema tão importante que me ocorreu quando eu soube que os cidadãos ilhéenses estavam buscando retirar de suas faturas de energia elétrica o valor referente a uma contribuição de iluminação pública. Dizendo, o argumento seria que a contribuição de iluminação pública, sendo uma contribuição, ela não estaria obrigando os consumidores de energia elétrica a pagá-la. Então, só seria obrigatório se fosse uma taxa. Bom, Gil, o que a gente precisa entender é o seguinte, é que todos nós temos realmente, são legítimos essas reivindicações, porque as nossas ruas estão mal iluminadas, a gente tem um serviço de iluminação prestado que não nos satisfaz, mas contudo a gente precisa entender qual é a diferença do que a gente tem como iluminação pública, contribuição de iluminação pública, uma taxa de iluminação pública no sentido legal da expressão. Uma coisa, o contribuinte tem, o cidadão tem razão. Se for a contribuição no sentido do verbo contribuir, é algo que você faz facultativo, é algo que você contribui se você quiser. Contudo, o sentido de contribuição, o sentido legal, jurídico, tributário de contribuição, não coaduna, não é o mesmo sentido do sentido comum, do sentido verbal, do sentido semântico do dicionário. Contribuição de iluminação pública, no sentido jurídico, também é obrigatório, tanto quanto é a taxa. Vamos entender um pouquinho do histórico. Na década de 80, os municípios tinham perdido muito de sua arrecadação por causa da nova Constituição, que tirou muito das suas contribuições para a União. Aí o que aconteceu? Ficou sem verbas para pagar a iluminação pública. Aí se cogitou e se implementou a cobrança de uma taxa de iluminação pública chamada TIP. A gente chamava de TIP, taxa de iluminação pública. Contudo, a gente precisa entender o que aconteceu. A taxa, que é um tributo que a gente paga à União, aos estados e ao município, a taxa, para ser cobrada, ela precisa de 3 requisitos básicos, vamos assim dizer. Primeiro, que o serviço público esteja, no mínimo, disponível para a população. O segundo requisito é que esse tributo, esse serviço, seja possível se quantificar quem é a pessoa que está recebendo esse serviço. E o terceiro, quanto desse serviço o contribuinte está recebendo, a pessoa que está tomando está recebendo. Enquanto taxa, vamos pensar o seguinte, a iluminação pública da sua rua, aquele poste, quanto daquele poste você pode dizer o seguinte, eu estou utilizando esse serviço? É impossível a gente dizer se eu, você, se Dona Maria, ela está utilizando, quanto daquele poste ela está utilizando. Então, a taxa de iluminação pública na década de 80 foi julgada inconstitucional, porque ela não atendia aos requisitos legais. Contudo, persistiu o problema. Qual era o problema? De onde os municípios iriam tirar recursos para pagar a concessionária de energia pública pelo serviço de iluminação pública.
E aí surgiu o artigo 149-A da Constituição, que foi por meio da emenda 39 de 2002, que dava poder aos municípios de instituir contribuição de iluminação pública. Nesse sentido, é preciso a gente lembrar só uma coisa, que as contribuições, elas são de competência da União, mas a Constituição Federal, aquela nossa Carta Maior, aquele arcabouço, aquele conjunto de leis que nos garante todos os nossos direitos, deu aos municípios, especialmente ao Distrito Federal, a competência para instituir contribuição de iluminação pública. E assim foi feito, porque como contribuição, ele não tem o dever de atender aqueles requisitos. Então, não procede, eu sinto muito avisar, sinto muito, inclusive eu também sou cidadã, eu também estou descontente com o serviço fornecido, mas, infelizmente, sendo taxa ou sendo contribuição, são dois tributos obrigatórios, são tributos compulsórios. Então, não adianta dizer, porque é uma contribuição, que eu posso retirar, porque contribuição seria facultativo. Não, a contribuição de iluminação pública é um tributo também, como a taxa, e é um tributo compulsório. Então, nesse sentido, a gente não tem condições legais, por esse argumento, de tirar a contribuição de iluminação pública. Então, mesmo entrando com uma ação coletiva? Mesmo entrando com uma ação coletiva, eu não vejo sucesso nessa ação. Em 2009, o ministro Ricardo Lewandowski, que é um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é a mais alta corte do Brasil no ordenamento jurídico, ele já relatou um processo em que havia um pedido de inconstitucionalidade de uma cobrança de CIP. E ele foi muito categórico de dizer que a CIP é legal, que a CIP é constitucional e ela pode e deve sim ser cobrada pelos municípios. Certo. Então o que eu entendo, Nájara, né? Nájara, é que a população deve apenas exigir que o município preste um serviço, dê um serviço, um retorno com qualidade. Perfeito, Gil. Esse daí é o nosso mote, esse daí é o nosso objetivo. A população precisa entender que há uma obrigação cidadã de se pagar tributo. Aí eu pago meu tributo. Agora, o que eu preciso saber é o que é feito do meu tributo. Acompanhar o orçamento público, acompanhar a aplicação do nosso dinheiro. É preciso que a gente entenda que quem faz a lei é o meu vereador, é o meu deputado, é o meu senador. É ele, em meu nome pessoal, eu dou como se tivesse dado uma procuração a esses parlamentares, a esses vereadores, para fazer as leis que vão tirar de mim o meu imposto. Eu dei essa autorização para ele realiza essa lei, ele faz essa lei, o prefeito promulga essa lei e uma outra face do que está no executivo vai cobrar esse tributo. Ponto. O executivo cobra o tributo e eu, como fiscal da Secretaria da Fazenda, como agente tributo da Secretaria da Fazenda, eu também tenho o dever, eu sou preposto de cobrar esse tributo. Mas aí vem a Nájara cidadã, o Gil cidadão, o seu José, a dona Antônia, a dona Maria, querendo saber o que é feito desse tributo que é pago. Com certeza. Então, a nossa função, o nosso momento agora é buscar, junto a esses nossos representantes, nós temos o quê? 120 dias de administração pública municipal. Nesses 120 dias, nós elegemos os nossos representantes do Executivo para a administração da nossa cidade. Então, nesse momento, já está no momento de começar a prestar um serviço de qualidade. Esse aí o nosso sentido. Com certeza. Tem um ouvinte aqui na linha que quer tirar alguma dúvida, quer perguntar alguma pergunta. Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, doutora Nájara. Tudo bem? Bom dia, como vai? Doutora, tudo bem. Quem está falando Olha só, a senhora que é experiente, que é uma pessoa intelectual, capacitada, eu acho, por outro lado, a taxa de iluminação pública é diferente, porque o IPTU, ele já cobre todos os impostos que a classe da população já paga, porque o IPTU, ele é o Imposto Predial Territorial Urbano. Essa taxa de iluminação pública, como o Gil Gomes sabe,
é uma pessoa muito esclarecida, Ilhéus arrecada 400 mil por mês de taxa de iluminação pública, 400 mil por mês. Então, no momento que a senhora passa em uma rua, ou a senhora é assaltada, a senhora vê que seu carro cai em um buraco e a rua está escura, isso cabe ao município pagar uma ação indenizatória para a senhora, porque causou um dano à senhora, causou um dano à saúde. Então, a iluminação é para quê? Para iluminar aquela ciclovia, a rua, o bairro, para evitar que o ser humano sofra um dano, tanto assalto, como violência, como até mesmo uma queda, tá vendo? Então, eu acho que deveria acabar, os vereadores deveriam acabar essa taxa de iluminação pública, porque o IPTU, doutora, ele já cobre tudo isso. Um abraço, viu? Um abraço para o senhor também, meu amigo, meu concidadão. Eu também compartilho com o senhor a minha indignação por essa falta de serviço público da mais alta qualidade, seja vindo do município, seja vindo do Estado, como eu sou funcionária do Estado, ou seja vindo da União. Agora eu gostaria de conversar com você sobre uma coisa muito importante. Vamos partir da premissa, assim, de umas ideias principais de que, primeiro, eu sou cidadã, eu preciso contribuir para que a minha cidade, para que meu estado funcione bem. A forma de eu contribuir é por meio do pagamento dos tributos. Eu preciso deixar claro que tributos, vamos pensar assim, ó, tributos não é multa, tributos não é só imposto. Eu tenho o dever de pagar tributos. Esse dever é um dever obrigatório, compulsório, para que eu possa manter a minha cidade. Ponto. Esses tributos, eles são de 5 espécies. Vamos nos ater aqui a 3 espécies que você chamou a atenção. Primeiro, a espécie impostos, as espécies taxas e as espécies contribuição. A espécie imposto, bote assim na sua cabeça, não é o dono da padaria, não é o dono do supermercado, não é o dono da concessionária que vende meu carro, não é a dona da boutique quem paga. Quem paga imposto somos nós, sou eu e você. Quando eu tomo a nota fiscal, quando eu peço a nota fiscal, quando eu compro a minha camisa, a minha bolsa, a caneta da escola do meu filho, a mochila do meu filho, eu estou pegando a prova de que eu paguei para aquele comerciante, deixei na mão dele o tributo, o imposto que ele deve recolher no mês seguinte ao Estado. Se ele não recolhe aquele tributo, se ele não recolhe aquele imposto, ele não está tirando só da sociedade, está tirando primeiro de mim e de você. Porque foi você que pagou. Quando você compra um óculos, quando você compra um computador, uma televisão, dentro daquele preço já está embutido o valor do imposto. Pronto. Esse imposto deve ser utilizado pelo município, por exemplo, para pagamento de funcionários para as obras que são realizadas. Ponto. O outro tributo que nós estamos em tela, em discussão, é a taxa. A taxa é um tributo bem específico. Por exemplo, se você vai à prefeitura solicitar um alvará, nesse momento você vai pagar uma taxa porque a prefeitura está lhe prestando um serviço. E especialmente a contribuição de iluminação pública é um outro serviço que o município está lhe prestando. Você está cumprindo o seu papel, você paga suas taxas, você paga seus impostos e você paga sua contribuição. Mas o que é que nós não estamos fazendo? Nós não estamos fiscalizando a aplicação desses recursos. E independente de quem fala, de quem sinta, de quem alega, nós estamos sentindo na pele o que é a gente não acompanhar a aplicação dos recursos públicos que eu pago, que você paga. A grande questão é, nós estamos no serviço mal prestado porque nós também não estamos fiscalizando. O que nós devemos fazer, meu amigo, é pegar essa indignação que você tem, que eu tenho, e transformar em atos concretos. É você fazer o que você está fazendo. É a participação pública, é você pegar, utilizar dos meios de comunicação, seja TV Santa Cruz, seja o nome que se der à TV Santa Cruz, Rádio Santa Cruz, seja ela qual for, você deve sim buscar, questionar, reivindicar. E no último caso, busca quem? O Ministério Público, esse parceiro e é ele que deve, no último caso, nos socorrer. Nájara, uma coisa que me chama a atenção, e eu quero tirar essa dúvida, por exemplo,
o dinheiro arrecadado com essa taxa para iluminação, ele deve ser investido unicamente, exclusivamente na iluminação, é isso? Perfeito. Não pode ser desviado para uma outra coisa. Absolutamente. A contribuição de iluminação pública é uma contribuição que tem um destino específico, diferente dos impostos. Os impostos, o administrador público, no caso o prefeito, ele pode utilizar para N rubricas, para N aplicações, mas a contribuição, até nesse relato do ministro do Supremo Tribunal que eu mencionei aqui, ele determina sim, ele entende sim que a contribuição de iluminação pública é exclusiva para pagamento da iluminação pública. A contribuição, ela tem uma destinação específica. Ok, tem mais um ouvinte na linha. Domingos, bom dia. Oi, Domingos, bom dia. Bom dia. Pois não, pode fazer a pergunta. Ô, Silvio Gomes, eu gostaria de fazer uma pergunta primeiramente, né? Em relação à taxa de iluminação pública, até que a gente não, eu mesmo particularmente não reclamo, entendeu? Sim. Aí eu sei que vai ser pra gente de volta, mas só que esse dinheiro não está sendo aplicado, porque a Água Branca mesmo, aqui no Teotônio Vilela mesmo, praticamente está 60% no escuro. Uhum. Teve um local aqui no posto aqui que teve que o pessoal aqui em volta aqui colaborar e colocar uma lâmpada. Ok. Entendeu? Uhum. Nós mesmo subimos para colocar a lâmpada. Entendeu? Foi o pessoal em volta mesmo que colaborou. E outra também, em relação ao recibo de luz, vem o nome da pessoa completo e o número do CPF. Isso não é ruim, não? Ok, ela vai responder aqui para você. Bom dia, seu Domingos. Obrigada pela sua participação e parabéns também pela sua manifestação. Seu Domingos, chegamos ao velho ponto, a nossa indignação e a nossa ação diante da omissão dos nossos gestores municipais. Realmente, isso que o senhor falou é fato. Às vezes a gente, para não passar pela ausência, pela falta da energia, a gente mesmo toma essa providência quando a gente já tomou. Mas, novamente, eu volto a falar com o senhor. O nosso maior veículo, nossa maior fonte, a nossa maior força está realmente no nosso voto, está na nossa participação popular. Esse é um debate muito importante. Eu espero que esse debate cresça bastante para que a gente perceba que um serviço público que nós estamos pagando, que efetivamente, quando a gente diz R$400 mil mensalmente, eu não sei se esse é o valor, mas podemos dizer R$400 mil mensalmente está indo para os cofres públicos municipais para se pagar a concessionária de energia elétrica, e esse serviço não está sendo prestado. Olha que coisa interessante a gente tem nas mãos. Que motivo bom da gente discutir. A gente tem um valor, a gente tem um serviço prestado, porque automaticamente todo mundo que paga a sua conta, se eu não pagar a minha conta, eu tenho a minha conta desligada, então eu tenho pago também a minha contribuição e o serviço não está sendo prestado. Então que essa discussão cresça bastante, Ilhéus, porque é uma discussão muito específica e ela é muito pontual. Ela vai nos dar a possibilidade da gente discutir todas essas questões. Nájera, o que é tributo? Olha, tributo é uma obrigação, é um pagamento que você faz ao Estado, ao município, ao Distrito Federal, à União, pela prestação de um serviço. Você paga tributos para que o Estado lhe devolva em forma de saúde, moradia, lazer e educação. Certo? Então, tributo é algo que eu pago ao Estado, é parte da minha renda pessoal que eu tiro do meu bolso para que o Estado me ofereça esse serviço: saúde, educação, habitação, moradia, segurança e lazer. Ok. Há uma diferença entre tributo e imposto? Ah, sim. Como eu já coloquei para vocês, a diferença entre tributo e imposto. Olha, vamos pensar o seguinte: pega na mão. Pega a sua mão. Você tem 5 dedos na sua mão. Então vamos ver o seguinte: o seu braço é o tributo.
Tributo é aquilo que você paga ao Estado, ao município, para que ele lhe devolva em segurança, habitação, saúde, moradia, etc. Ou seja, todos os bens que a comunidade, que o cidadão precisa, você paga ao Estado para que ele devolva. É como se eu, servidora pública, eu sou sua empregada, o prefeito é seu empregado, você paga ele para que ele lhe devolva esse serviço, para que ele dê o serviço. É como a empregada doméstica que a gente traz na nossa casa. Eu pago a minha empregada doméstica para que ela me empreste serviço de limpeza da minha casa, para que ela limpe a minha casa, para que ela... Ou seja, para que ela arrume a minha casa. É isso que a gente está fazendo com o prefeito. A gente paga nossos tributos para que o prefeito nos sirva desses serviços. Ponto. Bom, então o tributo é o seu braço. Quem são os seus dedos? Seus dedos são as 5 espécies de tributos: impostos, taxas, contribuição de melhoria, contribuição especial e contribuição especial, contribuição de melhoria, taxas, impostos, empréstimos compulsórios. Os mais importantes que a gente tem são impostos, taxas e contribuição especiais. Então, gente, eu tenho os tributos, que são no meu braço, e eu tenho os dedos, que são as espécies tributárias. Então, imposto é uma espécie de tributo. Imposto não é taxa, imposto não é multa, imposto é uma espécie tributária, ok? Bom, e a outra pergunta do próprio Domingos é por que tem que colocar o CPF no recibo da luz? Seu Domingos, me desculpe, eu esqueci desse seu questionamento. Não procede também, o senhor não pode dizer assim, é errado me identificar, colocar o meu CPF e o meu nome na conta de energia. Não é errado não. Sabe por quê, seu Domingos? Porque nós, tanto cidadãos, nós somos identificados juridicamente por esses números. Mas eu acho que ele tá se referindo, Nájara, é a questão de expor o CPF, o número do CPF dele, em uma conta que esse número vai ficar disponível para quem pegar aquele recibo. Eu volto a falar, gente, isso é uma prerrogativa que a lei dá para que as pessoas sejam identificadas enquanto número. Então, por exemplo, eu vou falar o meu CPF, 318, 715, 425, 53. Isso é público. Isso é público. É chato a gente dizer os nossos dados publicamente, mas isso é público. Eu tenho que ter uma responsabilidade quando eu dou esse meu CPF, principalmente de buscar fiscalizar a utilização desse CPF. Mas é legal, sim, a identificação do nome ou da razão social, no caso de uma pessoa jurídica, e do CPF ou do CNPJ para a pessoa jurídica. Tem mais um ouvinte na linha comigo. Alô, bom dia. Bom dia, Gil Gomes. Você está falando aqui é Maria. Oi, Maria. Ó, eu estou ouvindo aqui o debate aqui, aí a doutora falando. O ano passado, o ano todinho, eu ligando para colocar lâmpada aqui. Já entrou esse ano. Até agora vai chegar São João. A gente está aqui. Mas a sua rua onde? Cobra, tudo, enfim. E até agora não vieram colocar a lâmpada. Ô Maria, sua rua é onde? Aí na Conquista? É aqui no antigo Rumbudo, Alto Renascer. Alto Renascer. Tá, aí continua sem iluminação. As lâmpadas. Agora, a gente anda pela rua, os postos acesos, de dia e de noite. E agora a gente mora no morro, fica tudo no tubo. Então, como os dois senhores telefonou aí, a gente paga a taxa para quê? Para viver no tubo? Tem que acender uma lâmpada na porta, quando a gente vai dormir apaga. Aí fica tudo tubo, né? Dona Maria, bom dia para a senhora. Bom dia. Realmente a senhora tem razão. Na minha rua também está faltando energia elétrica. E a senhora trouxe mais uma coisa importante, que é a falta de eficiência também
Porque aqueles sensores que desligam as luzes durante o dia, aqueles sensores raramente funcionam. Então é muito comum, sim, a gente ver as luzes dos postes, quando funcionando durante o dia. É mais uma responsabilidade que deve ser atribuída aos nossos secretários, ao nosso prefeito, a cada um desses gestores públicos que nós elegemos, que nós colocamos no poder para nos prestar esse serviço. Mais uma vez, eu quero dizer para a senhora que esse debate ele é muito importante. As pessoas estão indo à rua, estão participando. Vamos falar muito sobre isso, porque a gente precisa entender que a maior força que a gente tem, o maior poder que a gente tem é o nosso voto, é essa capacidade que a gente tem de se dignar, de falar sobre essas coisas. Realmente, o que está acontecendo em Ilhéus é essa possibilidade, nesse momento, da gente mudar esse quadro, da gente mudar, alterar essa posição de ter ruas mal iluminadas. Mais uma vez, eu estou chamando a atenção que a gente tem um problema bastante pontual. Eu pago, eu sei quanto é que eu estou pagando e eu não estou recebendo o serviço. Então vamos pressionar o nosso secretário de Obras Públicas, vamos pressionar a nossa secretaria para que esse serviço efetivamente seja prestado, para que a senhora não passe por questões como essa, até porque a gente precisa entender que a falta de iluminação pública, ela pode detonar uma outra questão, que é a falta de segurança. É no turvo, como a senhora fala, é no escuro que o mal prevalece. E principalmente é no escuro das nossas consciências, quando a gente não debate, quando a gente não busca compreender e saber das coisas. O que a gente está fazendo aqui é buscar compreender e saber das coisas sobre a iluminação pública. Quem é que paga? A iluminação pública, eu pago. Eu pago porque é obrigatório, mas principalmente eu pago porque é meu dever, porque eu pago porque eu preciso daquele serviço. Aí a gente vai para outra discussão. O serviço está sendo prestado? Não. Está sendo bem prestado? Não. De quem eu vou cobrar? De quem tem o dever, a responsabilidade de pagar o serviço, de prestar o serviço, que são os nossos gestores, os nossos administradores públicos. Nájara, muito obrigado pela sua participação. Foi muito bom você ter vindo ao nosso programa para nos esclarecer, né, assuntos tão importantes como esse. Muito obrigado, beijo. Obrigada a vocês, obrigada às pessoas que nos ouviram. Eu, como cidadã, estou muito mais aqui, não a professora de direito tributário, eu não sou doutora, eu só sou uma cidadã como qualquer um de vocês, ou qualquer um de nós, que também está indignada, que também paga suas contribuições, paga seus impostos, ou seja, paga seus tributos, e nós precisamos, sim, ter os nossos serviços bem prestados, as nossas necessidades satisfeitas, porque foi para esse sentido que nós elegemos pessoas importantes, pessoas gabaritadas, pessoas que têm, sim, o poder nas mãos e a capacidade de transformar essa realidade que a gente tem. Muito obrigada a todos, tenham um bom dia e sejamos muito felizes, né, nessa nossa vida como cidadão, como pessoas de bem, que paga seus tributos, mas também cobra a aplicação desses tributos que a gente paga. Muito bom dia. Ok. Portanto, então, conversamos aí com Nájara Sena Gomes, ela que é fiscal de tributos do Estado da Bahia, professora de Direito Tributário e Redação Jurídica, FTC, o Alerta Geral. Volta daqui a pouquinho com muito mais informação.